Alvíceras, Êxodo frente e verso. Após o êxodo e o primeiro gosto da liberdade, Israel se encontra em um deserto semelhantemente a Hagar, em Gênesis 16:21, que é ameaçador o suficiente para tomar a velha vida no Egito, para tornar a velha vida no Egito desejável, pelo menos para alguns, por mais improvável que isso pareça. Ou seja, Israel passa incrivelmente, paradoxalmente, a desejar a volta para o Egito. Por quê? Porque ele se depara com um cenário aparentemente pior, que é o deserto. Só que é aquilo, Às vezes as aparências enganam. O deserto, ele aparentemente é pior do que o Egito. Só que, se você examinar com profundidade, no Egito, a aparência realmente era melhor, porém, na realidade das coisas, o povo estava cativo, E no deserto o povo estava livre. E aí é aquela coisa, as pessoas precisam aprender a fazer uso da liberdade que têm. Nem todos sabem fazer uso da liberdade que têm. Muitos escravos na época do Brasil colonial, por exemplo, quando foram libertos de uma hora para outra, mais ou menos isso, não sabiam o que fazer com a alforria recém-conquistada. E alguns até, isso é histórico, pediram para regressar para, a fazenda onde eram escravos e voltar a servir como escravos. Isso aconteceu. Então, Israel aqui é como que um escravo recém-alforriado que deseja voltar para a fazenda de seu senhor feudal, de seu senhor, aliás. Ele não sabe lidar com a liberdade recém-conquistada. Só que no caso de Israel, diferentemente do escravo brasileiro colonial, do Brasil colonial, ele não sabe lidar com a liberdade recém-conquistada porque não tem um emprego, porque não tem condições de dignidade. Este era o caso do escravo recém-alforriado do Brasil colonial, que foi jogado, foi alijado na sociedade de uma hora para outra, de qualquer maneira, sem proteção, sem abrigo, sem amparo civil, sem emprego, sem dignidade, sem cidadania. O Israel de Deus não. Ele sai da posição de cativo, vai para o deserto, mas vai com dignidade. Mas ele foi como fugitivo. Foi como fugitivo, mas como fugitivo, não qualquer fugitivo. Foi como um fugitivo outorgado por Deus, em condições miraculosas, epifânicas. 10 pragas incríveis aconteceram antes que se precipitasse a fuga. Houve uma demonstração, pelo menos 10 demonstrações pré-fuga, pré-êxodo, de grande envergadura, de grande estupefação, de grande estupefação, truísticas, aos olhos de todos, facilmente notadas, espetaculosas, e isso outorgava publicamente a Israel o status de povo heróico, povo protegido, povo amado por Deus, protegido por Deus. Então, em outras palavras, para resumir tudo o que eu falei, Israel estava livre no deserto, sim, mas livre e com moral.
Porque se você ler de outra maneira, você pode de repente interpretar erradamente que Israel é como que um mendigo maltrapilho, sarnento, lazarento, jogado igual um saco de papel cagado nas areias do deserto. E não é isso. Então, quando Israel murmura, reclama e deseja voltar para o Egito, ele está desconsiderando tudo isso que eu falei, toda essa moral, toda essa posição distinta na qual estava, que eu acabei de falar. Então é por isso que é um grande descalabro o que Israel faz, a forma como Israel, como o povo de Israel se coloca e reage ao que está acontecendo. Isso sem falar os outros milagres que acontecem já no deserto, a própria nuvem de glória, de fumaça e de fogo, e entre outras coisas, né? Então, Israel, contudo, se sente indevidamente semelhante a Hagar. Só que Hagar, ela vai para o deserto, expulsa de maneira machista, injusta e absurda, né? Pelo próprio pai de seu filho. E Hagar, ela não foi necessariamente retirada da servidão e posta em liberdade, né? Hagar era serva de Abraão, vai para o deserto, mas não vai livre para o deserto necessariamente, não foi alforriada, ela vai enquanto escrava, e ela não vai sob a proteção de Deus. Ela, na cabeça dela, ela não vai protegida, se sentindo protegida por Deus. Ela não recebera um sinal de teofania, de epifania, de milagre, para que ela ficasse tranquila. Ela primeiro vai para o deserto, e é verdade que depois que chega lá, e quase que morrendo, e ela achava que ia morrer mesmo, já estava ali nos finalmente, como se diz. Aí é que ela recebe a visita de Deus. Mas até aquele momento ela era, né, um saco de papel cagado. Então não dá para comparar. E Hagar realmente estava numa situação complicada. Então tudo isso que eu estou falando é para mostrar a você que Israel estava muito melindrado, muito mimado, como posso dizer, né? Muito mal acostumado, né? Se sentindo ali como que preterido, injustiçado por Deus, mas na verdade não era aquilo ali, não ocorria aquilo ali. Ainda estava muito mimado, muito mal acostumado o povo de Deus. Deus não conduz o seu povo da opressão diretamente para a terra de Canaã, depois de serem libertos de uma terra opressora. O caminho para a terra prometida é por meio de uma terra não prometida. Então é interessante isso, né? O caminho para a terra prometida se dá através de uma terra não prometida. Como Birchet e outros dizem, a salvação de Deus não garante uma vida sem tribulações. O mundo sem escravidão é igualmente um mundo de perigos e lutas. No contexto dessa luta, até mesmo a escravidão pode parecer atrativa. O Deus dos capítulos 1 a 14, que vê, ouve, lembra, se preocupa e desce, é agora, nos capítulos 15 a 18 e também depois, um Deus que testa, um Deus joânico, sei lá, de Jó. Vamos testar para ver se esse povo aguenta, me serve mesmo, é firme. O período do deserto é um período de teste. O que Israel chorou nos capítulos 1 e 2 é agora
o Israel que reclama. O Deus dos capítulos 1 a 14, que graciosamente age na libertação de Israel, agora graciosamente supre a necessidade de hidratação, mesmo diante da sua obstinação. Se Deus pode prevenir a morte que vem por meio de crueldade e barbarismo, será que Ele pode prevenir a morte causada por sede e fome? Então, o deserto acaba por revelar o Deus de outras necessidades, o que supre outras necessidades. O deserto, o nosso deserto, aplicando a nossa vida, também serve para isso, para revelar a potência, a capacidade de Deus em suprir necessidades diferentes. Não há qualquer indicação de que Deus, em qualquer momento, tenha dúvidas sobre a libertação do recalcitrante Israel do Egito, como se pensassem: talvez eu devesse ter deixado os ingratos lá. Então não há qualquer indicação de que Deus pensou isso. Talvez eu devesse ter deixado os ingratos israelitas lá no Egito, como se ele se arrependesse. Ele de fato fala em destruí-los, lá no capítulo 32, versículo 10, mas nunca em deixá-los ao léu, muito embora a aniquilação possa ser considerada tão ruim quanto o abandono, talvez até pior. O que ele vai dizer lá em Êxodo 32, 10? Ele vai dizer assim: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, o meu furor, e eu os consuma, ou seja, cala cavlav, e de ti farei uma grande nação, ou seja, para que eu os consuma. Ou seja, agora, pois, deixa-me só para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. Ektrifo em grego, ektripso em grego. Ele de fato fala em destruí-los, mas nunca em deixá-los ao léu. Porém, como em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 4, ou seja, nos relatos cosmo-antropogônicos, tudo o que Deus começa, ele termina. Nenhum faraó ou qualquer outra pessoa poderá arruinar o plano que está no coração de Deus. Israel, de acordo com a estrutura de Êxodo e Números, gasta um bom tempo no deserto, segundo Smith. Ele vai dizer na sua obra de 1999, ele vai fazer essa reflexão. Olha só, ele, segundo catalogou, contabilizou o Smith, no livro de Êxodo, Israel passa no deserto, no livro de Êxodo, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 21, Israel está no deserto do Egito. Israel está no Egito. Então, por cerca de 15 capítulos, os 15 primeiros capítulos de Êxodo, Israel está no Egito. Do versículo 22 do capítulo 15 até o versículo 26 do capítulo 18, ele vai para o deserto. Ele está no deserto. E do capítulo 19 ao 40 ele está no Sinai. Se considerarmos que o Sinai é deserto, o Monte Sinai fica no deserto,
poderemos concluir que do capítulo 15, versículo 22, até o último versículo do capítulo 40 de Êxodo, ou seja, mais da metade, quase 2/3 do livro de Êxodo, Israel está no deserto. Aí vai para Números, porque Números é como que forma, né, como que o mesmo livro junto com Êxodo. Aí chega em Números, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 10, Israel está no Sinai, ou seja, no deserto. Do capítulo 10, versículo 11 até o 21, versículo 35, no deserto. E aí, do capítulo 22, versículo 36, do capítulo 22 até o capítulo 36, ele vai para a Transjordânia. E aí já começa a sair do deserto, mas se examinarmos de perto, veremos que até a Transjordânia era deserto. Depende do ponto de referência. O que é deserto para você? Pelo menos assim, a Transjordânia naquela época era muito mais deserto do que não deserto. Mas vamos conceder que Transjordânia não era nem um pouco deserta, né? Naquela época. Vamos contabilizar somente o Sinai e o próprio deserto mesmo, propriamente dito, né? Se a gente considerar somente o tempo em que Israel passou no Sinai e no deserto, extraindo do cálculo a Transjordânia, que é o final de Números, e o Egito, que é o início de Êxodo, Israel passa antes da metade do livro de Êxodo até quase o final do livro de Números no deserto. Na verdade, há mais tempo no deserto em Êxodo e Números do que esse quadro sugere, pois o Sinai também faz parte do deserto, como eu falei. Talvez então uma maneira melhor de esboçar Êxodo seria o seguinte: o povo de Israel no Egito, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 30, o povo de Israel além do Egito, o que não quer dizer que esse além do Egito não seja deserto, do capítulo 12, versículo 31 ao capítulo 18, versículo 27, e também o povo de Israel no Sinai, que também não significa que não seja deserto, do capítulo 19 ao capítulo 40. Inquestionavelmente, as revelações mais cruciais do período do deserto são aquelas que ocorrem no Monte Sinai. Inquestionavelmente, também as maiores aberrações do período do deserto ocorrem durante a estada no Monte Sinai também. Por isso, essa montanha é um lugar de grande santidade, mas igualmente de sacrilégio. É lá que, nas imediações ali dessa montanha, que o povo faz o bezerro de ouro, por exemplo. No próximo vídeo, vamos dar sequência ao nosso estudo da teologia de Êxodo com as revelações cruciais, né? As revelações mais importantes deste livro. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.